Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é magnífico e muito interessante. Nós vamos falar sobre masculinidade tóxica. O que é? O que nós podemos falar sobre isso? Para falar desse interessantíssimo assunto, estão em nosso estúdio as seguintes profissionais. A doutora Virgínia Suassuna, ela é gestalt terapeuta, psicóloga e doutora em ciências da saúde. A doutora Magda Silva, que é CEO do Instituto Semeari e mentora em carreira humanizada para mulheres. Bom, eu começo aqui com a doutora Virgínia Suassuna. A doutora Virgínia Suassuna, se fosse para dar um exemplo assim, prático e impactado, compacto, sobre o que é masculinidade tóxica, o que diz a nossa psicóloga? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, desejar uma boa noite para vocês, uma noite cheia de grandes reflexões. Rosenval, a própria palavra está dizendo tóxica. Tóxica é aquilo que nos faz mal. É aquilo que, de alguma maneira, você vai digerindo da cultura, da sociedade, que muitas vezes, inicialmente, vem contra o seu desejo, mas que, para satisfazer a expectativa, principalmente de outros homens, você acaba se intoxicando daqueles padrões e acaba assimilando-os como se, de repente, fossem naturais. Então, essa absorção do que é tóxico pode gerar doenças mentais, ou seja, o exagero da virilidade do homem. Uhum. Bom, isso me enseja a perguntar para a doutora Magda Silva, sob o ponto de vista das mulheres, que a senhora tão bem representa, o que seria a masculinidade do homem e que não seria tóxica? Que ponto é essa aqui? Onde está essa linha divisória entre a masculinidade que as mulheres consideram necessária e aquela que começa a ser tóxica? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz, né, em podermos compartilhar esse momento e falar sobre essa temática que é tão relevante, né, e muitas vezes deixada de lado. Respondendo a sua pergunta, Rosenval, a masculinidade, quando a gente para refletir sobre a masculinidade, a gente precisa primeiro entender que todos nós temos o masculino e o feminino, tanto o homem quanto a mulher. A masculinidade tóxica diz respeito àquele homem que, de uma certa forma, é imerso numa cultura, né, numa cultura que a gente a reconhece como uma cultura imersa no patriarcado, ou seja, esse poder que o homem tem, né, e as ações que ele começa a ter no seu dia a dia afeta, digamos assim, a mulher. A mulher que tem o seu masculino, sim, e o seu feminino. Mas é como se a forma como esse homem se porta ou se apresenta, não muitas vezes porque ele gostaria de fazer assim, mas porque ele está imerso numa cultura. E ele começa a ter atitudes no seu dia a dia, e às vezes ele nem tem consciência disso, né? E aí isso acaba intoxicando o ambiente onde ele está, as pessoas com que ele se relaciona. Perfeito. Agora, Virgínia, é claro que, de uma maneira geral, as pessoas têm uma noção do que é tóxico. Vamos supor assim, é claro que violência, não é? Violência, seja do marido contra a mulher ou vice-versa, é uma coisa tóxica, né? A opressão de não permitir que a pessoa seja autêntica, não é? Por exemplo, na utilização, por exemplo, de uma roupa, é claro que, depois ele pode até falar sobre isso, o marido pode dizer, não, poxa, não gostaria que você saísse com um shortinho tão curto no edifício, assim como eu acho que o marido não deve sair de sunga no edifício, sei lá. Bom, podemos falar sobre isso. Então, são coisas que a gente
naturalmente entende como toxicidade, né? Tem outros também, não querer que a mulher trabalhe, que ela estude, isso é tóxico. Mas o que é tóxico também, e que parece que não é, mas que leva a essa opressão no relacionamento? O que você alencaria como uma coisa a ser corrigida, que não são essas tão comuns que a gente verifica? Olha, isso é muito relativo, né? Tudo aquilo que invade o limite e a fronteira do outro. O que eu vejo na clínica é que muitas mulheres também se acostumam à toxicidade e chega para ela determinadas atitudes do homem que ela não considera tóxico. Então, o que é tóxico depende da estrutura organísmica, né, de cada indivíduo. De uma maneira geral, Rosenval, o excesso de controle, aquele que invade a privacidade da mulher. Como você disse, de repente eu não quero que você saia de shorts do condomínio, tudo bem. Às vezes o short está curtinho mesmo. Mas quando essa atitude é exagerada e invade a privacidade, por exemplo, eu conheço homens que entram no Instagram da mulher, controla absolutamente os pacientes que ela vai atender. Ele vai no Instagram dos pacientes que a buscam e diz esse sim, esse não. Quer dizer, na medida em que o homem começa a invadir essa privacidade, nesse nível ela já passa a ser adoecida. Inclusive, alguns começam a ter sintomas da sociopatia, começam a ter prazer nesse controle excessivo. Então, embora dependa, sim, de cada casal, do limite da mulher, existem essas atitudes que são absolutamente fora da casinha e que podem gerar, inclusive, né, a misoginia, que, na verdade, tem homens que odeiam as mulheres e que podem cometer até os assassinatos. Então, as questões são os limites através dos quais essas relações vão sendo estabelecidas. Perfeitamente. E tem os homens também, Virgínia, que às vezes podem ter uma relação tóxica. Eu passo a pergunta para a Magda Silva e depois para a Virgínia de volta. Tem uns homens que odeiam as mulheres e tem homens que amam demais as mulheres, eles querem todas, não é? Então, Magda Silva, eu te pergunto, deixo para você responder, talvez, não, nesse bloco mesmo. E esses homens que gostam demais das mulheres, eu quero a minha, quero a do vizinho, quero uma outra, não sei, em outra cidade. Quer dizer, esse homem também pode ser um homem tóxico, né? Ele não tem raiva das mulheres, ele gosta demais. Exatamente. E aí a gente para num ponto interessante da toxicidade. Nossa, não sai agora. Toxicidade. Toxicidade, exatamente. Porque o que acontece? Esse homem, como eu falei anteriormente, ele vem de uma cultura, né? A gente tem isso enraizado na nossa cultura, esse homem que pode ali ter várias mulheres, né? E para ele isso é um sinônimo de poder. E isso pode ser extremamente tóxico, sim. Por quê? Porque ele expressa a masculinidade dele preso nesse lugar de que quanto mais mulheres ele se relacionar, mais ele se sente poderoso. E isso vai reafirmando esse lugar desse homem, estimula ainda mais essa toxicidade. Então, fica difícil para a gente, por exemplo, para a mulher, lidar com essa situação, porque cada dia que passa, a gente tem mais essa percepção de que o homem não quer o compromisso, às vezes, né? Porque para ele vai se sentir até mais livre. E aí a gente para pensar, será que esse homem, ele de fato tem consciência das ações dele? Ou será que ele também está imerso numa cultura que estimula isso? Por meio da música, por meio da arte, né? Que estimula esse homem a ter esse padrão de comportamento que é tóxico. Perfeitamente. Particularmente, eu tenho 4 mulheres e me sinto cada vez mais inferiorizado, porque
todas as vezes elas me colocam para trabalhar para elas. São 3 filhas e uma esposa. É brincadeira, mas essas 4 mulheres, essas não tem nenhuma toxicidade, porque são as mulheres queridas da minha vida. São 4, né, Virgínia? Não é fácil, não, né? Não. É muita carga feminina também, né? É, muita carga feminina. Quero lembrar aos telespectadores que a Unimed de Goiânia, o lema é o seguinte: não é um plano de saúde, é um plano para cuidar de você. Esse é o plano. E quem tem, recomenda e elogia. Eu tenho, e minha família é muito bem cuidada pelos médicos da Unimed. Lembrando que a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja de atendimento, mas o melhor, tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, no 2948, telefone 3922-5600. E o Sebron, olha, o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil, um dos pioneiros da América Latina em trazer a inteligência artificial 4D. Só o Sebron tem, porque se é importante para você, o Sebron faz e traz. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3265-0400 e a Pax Clínica é um instituto que cientificamente cuida de pessoas com problemas de alcoolismo e problemas de drogas, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Rodovia BR-153, no sítio Santa Luzia. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, falando sobre masculinidade tóxica, com as convidadas Virgínia Suassuna e Magda Silva. Bom, Virgínia Suassuna, no bloco anterior, nós falamos sobre um estilo de toxicidade, que é aquele homem que ele tem várias mulheres, e ele se torna uma relação abusiva e tóxica, porque ser traído é uma coisa muito dura para qualquer pessoa, para o homem ou para a mulher, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a toxicidade da traição. Porque, na verdade, né, esse homem tóxico, como a doutora Magda colocou, está dentro de uma cultura. Né? A mulher está grávida, Rosenval, as pessoas falam, nossa, que legal, vem mais um macho por aí. O menino vai para a escola, né? Ainda pequenininho, quantas namoradinhas você já teve, percebe? Então, essa quantidade já é estimulada desde criança. Na adolescência, com quantas você ficou, quantas você pegou, quantas você desvirginou. Então, essa noção de quantidade vai sendo introduzida na cabecinha da criança desde pequena. Inclusive, eu tenho Instagram, Virgínia Suassuna, e há uns 15 dias atrás eu abordei exatamente a temática da masculinidade tóxica. E lá eu deixo dicas para você, mãe, evitar colocar no seu filho esses valores que vão levando a uma patologia. Então, quantidade parece ser sinônimo de virilidade, o que realmente está na contramão da saúde mental. Agora, Magda Silva, é interessante que a cultura, a Virgínia falou, o homem é fruto de uma cultura. É claro que pessoas com a minha quilometragem de vida, eu tive que me adaptar ao que veio agora, né? Porque eu fui criado de um tipo que eu ouvia do meu avô, do meu pai, dos meus amigos. Uma coisa. Bom, muita gente fala assim, não, lá na casa dele quem manda é a mulher. Eu cedo aprendi, aliás, cedo não, tarde, podia ter sido antes, que na verdade deixa a mulher mandar, não tem problema não. Se ela mandar, tá ótimo. Mas essa coisa do mando, quem manda na minha casa sou eu. Eu pergunto, Magda, também como fiz no primeiro bloco, onde está aquela linha tênue? Porque uma casa também que não tem um pai que seja, não, pera um pouquinho, você não veio aqui abusar da minha filha, da mulher, porque aqui tem homem. Eu acho que me parece razoável esse tipo de comportamento. O que você acha, Magda? Você diz disso também? Onde está essa linha? Quer dizer, não, tem que ter um pouquinho ali também de pulso, né? Ou não ter pulso nenhum, também é tóxico, não?
Faz total sentido o que você está falando, porque, assim, hoje a gente tem muito isso, né? Os homens falam assim, olha, a última palavra lá em casa é a minha, né? É sim, senhora, né? Pelo menos o meu esposo, ele brinca com isso, né? E, de fato, a mulher vem buscando ter mais espaço dentro da casa, até como uma forma de gestão, porque a mulher trabalha muito essa dinâmica de conciliar os seus papéis e ela vai desenvolvendo essa habilidade de gestão. E o homem, né, foi conhecido ao longo da história, o homem que sai para trabalhar fora, que volta para casa, né, e quem está gerenciando ali a dinâmica da casa é a mulher. O homem pode e deve participar? Claro, né, e dizer também, dentro de casa, esses comandos, né, da educação dos filhos, mas, infelizmente, Rosenval, muitos homens acabaram ficando fora desse papel, de uma certa forma, por ter que cumprir com um papel profissional. Por quê? Porque esse homem que trabalha, que é bem-sucedido, isso também foi colocado socialmente para esse homem. E ele achava assim, olha, se eu me dedico um tempo para os meus filhos, inclusive, eu estou deixando de ser o homem, né? Esse homem forte. O símbolo de força era o trabalho, o resultado financeiro que traz. Então, o homem passou muito tempo acreditando que, de fato, era o melhor que ele podia entregar, né, para os filhos, para a família. E aí, essa mulher acabou ocupando um pouco esse papel dentro de casa, e que agora, com a pandemia, a gente está vendo esse cenário mudar um pouco, porque o homem está precisando também colaborar, né, ali dentro de casa. E isso não significa que ele é menos homem por causa disso. Tem um aspecto aí, Virgínia, que talvez você possa elaborar uma análise psicológica, que eu considero como um nível de toxicidade tão igual ao homem que quer fazer tudo, não deixa a mulher fazer nada. Eu conheço casos que, inclusive, levaram ao divórcio, e não são poucos, onde o homem não fazia nada. A mulher que trabalhava, ele não torrava, mas ficava assistindo videogame, tomando cerveja, indo para o futebol, e não fazia nada, não amolava, não brigava, não batia, não enchia, como diz o outro, um palavrão meio vulgar, mas ele não enchia o saco, mas também não fazia nada. Esse homem também é tóxico, ou não? Ele é tóxico, mas ela também é adoecida, né? Eu costumo falar, gente, a pessoa se revela em tudo que fala, faz, ou em tudo que deixa de fazer ou falar. Se você está numa relação e já percebe que o seu companheiro, de alguma maneira, tem uma atitude infantil, a impressão que eu tive quando eu escutei esse caso é que ele é um bebezão, né? Então, o que tem de patologia nessa mulher que quer também escolher um companheiro para cuidar, Rosenval? Então, existe uma patologia no casal, é a tampa e a panela. Então, ela também traz uma toxicidade, né, de cuidadora que também não é normal. E aí, ela cansou desse papel. É engraçado que você escolhe para casar um cara para cuidar. Depois que assina o papel, você quer que ele cuide de você. Então, aquilo que te atraiu acaba fazendo com que você se rebele. Então, eu acho que na relação tem que existir um equilíbrio. A doutora Magda colocou muito bem no início. Nós temos o lado masculino, feminino e masculino. Então, acho que a relação é uma dança onde esse poder tem que ser utilizado através da inteligência emocional. De repente, você aí tem algumas habilidades, assume essas habilidades. E a mulher tem outras habilidades. Só que para isso, e uma coisa que pode evitar a toxicidade é o diálogo. Vamos dividir funções, vamos dividir papéis, vamos dividir tempo, vamos dividir espaço. Porque eu gosto muito de falar para os meus alunos, quem controla mais, o carcereiro ou o prisioneiro? Aparentemente é o carcereiro, mas o prisioneiro também controla. Então, partindo no pressuposto de que o controle é bilateral, vamos dividir esse controle, porque aquele que se submete também controla o outro. Isso é uma coisa muito comum de ser dita, doutora Magda Silva, mas eu acredito que, com o passar do tempo, vai ficando com nuances diferentes. Eu, como jornalista, já perguntei isso há décadas, até para a própria Virgínia. E num dado momento, a Virgínia deu uma
uma explicação, em outro momento ela deu outra, e é possível que agora dê outra. O que se diz é o seguinte, considerando que ainda, e aí eu não estou entrando no juízo se está certo ou errado, as mulheres têm uma maior efetividade, maior contato na educação dos filhos, este homem tóxico não é um fruto da educação que a mulher se prestou a fazer a ele, quer dizer, então tá, vamos culpar mais uma vez as mulheres. As mulheres estão sofrendo a toxicidade dos homens e a culpa é delas. Onde que nós podemos analisar essa equação? Eu acho essa pergunta fenomenal, né? Porque equalizar tudo isso é muito complexo, né? A gente precisaria ficar aqui mergulhado em estudos bem mais profundos para a gente conseguir colocar luz, né? Numa temática que é tão tênue mesmo, é uma linha tênue. Mas o que eu posso te dizer é que essa mulher, sim, ela está mais responsável pela educação. Mas eu me lembro bem de uma cliente que, esses dias conversando, e ela me disse assim, olha, meu esposo se incomoda pelo fato de eu pedir para o meu filho colocar a mesa. E ele diz, olha, não é para ele colocar a mesa, isso não é um trabalho para um menino, entendeu? Então, às vezes, dentro da dinâmica dessa casa, esse pai está interferindo ali, né? E essa mulher está ouvindo. Por quê? Porque ela também tem essa referência. Provavelmente essa mulher teve uma infância ou com seus irmãos, digamos assim, que ela viu isso acontecer no dia a dia. E que, na verdade, é o que a gente vê acontecer ainda, né? Esse caso, por exemplo, a criança tem 7 anos de idade, então é um menino de 7 anos de idade nesse contexto que nós temos hoje, né, nesse mundo. Então, assim, tem a interferência, sim, desse homem, ou, às vezes, a própria mulher que cria os filhos sozinhas, ela pode, sim, reproduzir um comportamento de acordo com aquilo que ela acreditou, que fez sentido lá atrás. Então, vai replicando esse comportamento. Até porque os homens não estão acostumados mesmo a olhar para eles com esses papéis, né? Isso sempre foi colocado para a mulher que precisava assumir essa responsabilidade. Então, é difícil, né, da gente entender aonde começa uma coisa e termina outra, né? A questão é pensar como nós podemos fazer para também não colocar a culpa 100% nos homens e falar, o homem não pode ter uma postura tóxica. Tá, mas e qual foi a criação que ele teve? O que nós, em termos de sociedade, podemos fazer para fazer com que esse homem reflita sobre o seu comportamento? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Virgínia, num desdobramento dessa mesma temática, e a mulher, por exemplo, que fala, tem meninas, aí, por exemplo, não, você está dando muito brinquedo, eu tenho meninas, eu tenho uma que gosta muito de carrinho, patrola, coisa, fala, não é o caso nosso, mas a mãe que fala, não, não pode ficar dando brinquedo de menino para as meninas. Eu acho que isso também é uma forma de corromper a possibilidade, que será que depois o marido falar assim, não, você não precisa ficar por aí fazendo isso ou aquilo, a menina também vai entender que não é dela, né? Tem esse lado também, não? Tem, inclusive ela vai entender que ela não precisa dirigir, que ela não vai ter direito a ganhar um carro, olha que loucura, e que vai ter que ficar dependente dele. Novamente, a sociedade faz uma cisão entre o que é do homem e o que é da mulher, né? Eu acho que isso tem a ver até com a religião, né? Quando Eva comeu lá a maçã, ela foi condenada a ficar dentro de casa e o homem foi condenado a ficar fora de casa. Então, essa cisão, ela vem acompanhando todo o processo de educação. Então, assim como a mulher deve, inclusive, brincar com carrinho, jogar bola, subir no muro, porque na medida em que ela está brincando, ela está desenvolvendo habilidades que podem, inclusive, interferir na escolha profissional dela. Assim como aquele homem que brinca de boneca, olha que interessante, ele vai amanhã poder cuidar da própria filha, aquele que vai brincar de fazer comidinha, ele pode vir a ser um chefe. Então, eu acho, sim, que tem uma responsabilidade maior aí da mulher, porque já que é ela que cuida, ela que vai passando esses papéis. Então, era a hora dela falar, não, ele vai colocar a mesa sim, até porque você também vai nos ajudar.
porque esse trabalho ele é comunitário. Então, se os pais, principalmente a mãe, né, for delegando ao menino essas funções, vai arrumar a tua cama. Por que ele não pode arrumar a cama? Né? E é interessante que na adolescência, eu tenho famílias que eu atendo que é assim, o menino pode receber a namoradinha em casa para ter uma vida sexual, mas ela tem uma filha, e a filha não pode ir na casa do namorado. Olha que loucura. Então, está dizendo, olha, você, meu filho, pode comer, mas você, minha filha, não pode ser comida. E a filha fala, você não acha, doutora, que isso é uma hipocrisia? Então, não só na infância, mas na adolescência também, na vida adulta, a gente vê essa cisão. E aí eu acho, sim, que às vezes passa mais pelo papel da mãe. Ok. Olha, lembrando que a Credjur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. E para quem quiser serviços bancários com maior eficiência e menores custos, 32160102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br, porque no cooperativismo está realmente o futuro da humanidade. Temos que ser cooperativistas. E o Sebrae de Goiás, mais de 4 décadas dando apoio a pequenas e médias empresas. E a Águas do Bem, esta água aqui, que é a Virgínia, que tem tudo de bom no escritório dela. Café é bom, não sei se ela tem a Levite, que é uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. Leva na sua casa, 3255-9626. E não se esqueça que você, sendo um homem moderno e quer ficar bem, você vai na Joyce Barbearia, um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, aquela rua do Bar do Paim. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já. Bom, doutora Virgínia Suassuna, nós estamos falando essa noite, muito obrigado. Nós tivemos alguns percalços na internet, mas que todo mundo parece que tem. Falando sobre masculinidade tóxica. Bom, tóxico, até a doutora Virgínia falou, tóxico é uma coisa identificada, isso é tóxico, né? O cigarro é tóxico, não é? Até remédios autorizados na farmácia podem ser tóxicos. Se alguém perguntar, doutora Virgínia, senta lá no consultório, olha, eu estou solteira, quero arrumar um homem, como é que eu identifico um homem tóxico? Não quero, tóxico eu não quero um homem saudável. Quais são as características principais? Como evitar o homem tóxico? Manda fazer um exame, manda ele para o consultório do doutor Zizina, para ser analisado pela Magda Silva. Que conselhos a senhora daria para esta mulher? Eu diria assim, olha, use óculos e os seus ouvidos. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. De repente, um homem tóxico, ele tem comportamentos estereotipados, né? Ele, por exemplo, se ele está num barzinho, ele tem que olhar para a bunda da menina, né, da mulher, principalmente na sua frente. Então, parece que ele assumir a masculinidade dele é ele ter atitudes absolutamente desrespeitosas. Ele, por exemplo, ele com você, às vezes ele é até elegante, mas quando tem um grupo de amiguinhos, né? Ele fala, olha lá aquela menina, olha lá, olha lá, olha lá. Ele acaba se submetendo aos padrões sociais dos próprios amigos para ser aceito por um grupo. Então, quando você perceber que ele tende mais a corresponder às expectativas de um grupo masculino do que aquelas que são necessárias para o relacionamento do casal, você pode começar a desconfiar dele. Então, tem homens que, se não fizer isso, eles se sentem menos homem. Então, observe como é que ele avalia a grandiosidade da virilidade dele. Ele tem que olhar, ele tem que fazer, ele tem que jogar futebol, determinada roupa ele não usa, determinado comportamento ele não tem, aquele filme ele não pode assistir porque ele não pode chorar. Então, se você começar a observar o excesso, né, o excesso de domínio que ele sente por esses padrões, acho que vale a pena você descartá-lo. A não ser que você também esteja aí adoecendo e querendo um homem de qualquer maneira. Agora, evidentemente, rapidamente, doutor Virgínia, é claro que este tipo de masculinidade tóxica, que especificamente a doutora
identificou, ele pode ser um treinamento para o homem que foi criado nessas circunstâncias e ser divertido de que isso não é uma coisa saudável. E corrigir-se nessas questões, não é? Ou é uma condição tipo sine qua non, o jeito é assim, vai continuar sendo assim para sempre? Para mim ou para a Magda? Não, para a doutora Eugênia, só no só para fechar. Tá. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade de falar desse livrinho aqui, Rosenval, que eu escrevi, Para Onde Vão as Palavras que Eu Escuto. Inclusive, esse livrinho, ele vem com uma boneca, eu vou fazer o menininho, né? Então, a gente tem uma bolsinha neurótica aqui de palavras que os pais acabam colocando na gente. Então, essa pessoa que você está dizendo, será que tem tratamento? Depende de como essas palavras ainda estão no corpo psicológico dessa pessoa. Se essa palavra virou uma tatuagem psíquica, começou a fazer parte do psiquismo e a pessoa acredita que para ser homem ele assimilou aquilo como verdade, Rosenval, ele nem chega ao consultório. Agora, se de alguma forma algum outro rapaz, às vezes mais jovem, dependendo dos pais que ele tem e teve, provavelmente menos tatuado, ainda existe possibilidade de conversão. O que eu sugiro é que a namorada não tente fazer isso, porque isso é um processo muito profundo que envolve essas palavras que muitas vezes foram assimiladas para o rapaz ser aceito. Então, por exemplo, você para ser aceito do seu pai, pelo seu pai, você não chora até hoje. Então, olha o poder da palavra. Então, não é qualquer rapaz tóxico que pode vir a deixar de ser. Vai depender muito da estrutura emocional dele. Não, e para deixar registrado, eu sempre considerei meu pai um santo homem. Eu nunca conheci ninguém tão qualificado quanto meu pai. Eu imputo isso. Agradeço meu pai, inclusive até por isso também, porque me deu uma certa rigidez necessária para o mundo que eu enfrentei lá fora. Quer dizer, talvez se ele não tivesse me dado essa casca dura, eu tivesse sucumbido nos momentos que eu vivi e o que eu tinha realmente que falar, opa, senão talvez não tivesse sobrevivido tão bem quanto sobrevivi. Então, acho que ele também teve do avô, dos irmãos e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, eu não lamento que meu pai tenha feito isso. É um fato que eu tenho dificuldade para chorar. E tenho meu pai como um ídolo, assim. Talvez a grande dificuldade minha é poder fazer um quinto que meu pai fez, que eu acho que nunca vou fazer nessa existência, né? Tem essa lacuna na minha vida. Mas, Magda Silva, mas só um minutinho, Rosenval. De repente, você tem aí um guarda-roupa emocional também, né? Você tem essa roupa, que é do endurecimento, mas eu lhe conheço, você tem uma sensibilidade ímpar. Por isso que você consegue, né, até me trazer aqui com essa doçura toda. Então, apesar dessa roupa, eu acho que a gente tem que ter, sabe? Tem que ter essa roupa mesmo. Senão o mundo passa em cima da gente. Mas não utilizá-la inadequadamente. Acho que esse é o segredo. Eu me pego com emoções que quem me conhece fala, nossa, você é sensível demais. Eu já lhe vi assim, por isso que eu estou falando. Muito assim, né? É uma emoção que a pessoa percebe, mas eu não fico ali soltando lágrimas. Mas, Magda, assim, você falou que tem um rapaz de 18 anos, é isso? 20 anos. Tá. E você enxerga no seu filho de 20 anos algum tipo de toxicidade a ser corrigida? Ou você foi aquela mãe que, opa, vá lá, essa acertou na mosca, não tem, fez um príncipe encantado para outra mulher? De forma alguma, Rosenval. Sempre há o que se olhar, né? Eu, felizmente, tenho um filho que tem uma postura muito mais pró-mulher, né? Ele é muito cuidadoso, sempre foi muito atencioso com as meninas. Ele tem um histórico, né? Que ele sofreu na escola, inclusive, porque as meninas gostavam muito de conversar com ele, de compartilhar a vida, né? Ali com ele, porque ele sempre foi muito atencioso. Mas eu percebo, sim, que tem algumas coisas que estão muito enraizadas ali. Algumas coisas que ele já até olhou na terapia
que ele reconheceu essa emoção, identificou e buscou ajuda para olhar para isso, porque eu sempre estou estimulando, né, ele nessa busca. Agora, infelizmente, o padrão social que é imposto, né, já até questiona esse homem. Esse homem que tem esse perfil de, por exemplo, fazer uma terapia, a gente ainda tem muito isso, né, uma espécie de um estigma, né, desse homem que procura ajuda, que vai fazer um processo terapêutico, e o que deveria ser para todos nós, né. Então, assim, ele tem pontos, sim, que eu percebo que precisa, né, desenvolver, mas eu vejo ele também como muito consciente dessa masculinidade saudável dele. Que legal. Agora, doutora Virginia, tem homens, muitos, que têm um nível... Eu acho que a toxicidade ela é em maior grau, não é? Até, por exemplo, até no mundo das drogas, tem aquela droga menos destrutiva e outras que são mortais, não é? Como a heroína, o ópio, né? Comparando com outros. Mas então, aquele homem que ele não consegue ouvir ordens de mulheres, ele acha que mulher não tem o que falar para ele. Esse homem funciona com a doutora Virginia também, ele chega lá e fala, essa doutora Virginia, essa mulher está pensando o quê? Entendeu? Então, ele teria que procurar um terapeuta masculino, porque vai lá os dois, vai lá, você me levou para uma mulher me falar o que tem que fazer? Existe isso, doutora Virginia? Existe. Eu já tive uma pessoa que atendia há muito tempo atrás, ele era uma pessoa muito importante, influente em Brasília, e ele me peitava. Ele dizia assim, mas a senhora aí que se acha... Eu falei, olha, nós nos achamos. Você se acha aí porque você é poderoso aí. Mas aqui quem sou poderosa sou eu. Era assim, e era muito bom, Rosemar. E ele ficou um tempo grande comigo, depois me indicou outras pessoas. Então, eu acho que a toxicidade também depende de quem contracena com a pessoa. Na medida em que você reage, às vezes é isso que a pessoa está precisando. Né? E aí foi um sucesso esse caso. E ele me desafiava, e eu desafiava. Eu não era mulher dele, muito menos a mãe, muito menos a filha. Né? Eu tinha poder também. O problema é que a pessoa tóxica, ela atua naquela pessoa que já tem uma baixa estima, que já não acredita nela e forma aí o parzinho neurótico. Mas você colocou uma coisa importante, tudo na vida tem um espectro, tem um leque, tem níveis de toxicidade, que pode levar, inclusive, a uma sociopatia, né? O que é diferente da psicopatia. Então, é muito importante não só olhar a toxicidade do outro, mas o que existe em mim que, de alguma maneira, está fazendo com que eu receba aquela carga de energia do outro. Ok. Bom, eu quero lembrar vocês que a Bandeira Odontologia Especializada, com o Dr. Carlos Bandeira, um dos maiores odontólogos de Goiás. Endereço, número 2496, sala A33, aqui na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no edifício New Business Style. O telefone é o 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre masculinidade tóxica. Magda, é muito interessante que eu e as minhas secretárias, nós ficamos brincando de eu falei que agora que iria enforcar a minha secretária. Ela falou, vai nada. Então, pronto, você vai me dar um aumento. Você vê que ninguém acredita na minha masculinidade tóxica, doutora Virginia. Eu quero saber, doutora Virginia, como é que eu faço agora, né? Que eu já... Este homem moderno, ninguém acredita. A minha filha eu falava para a minha menina assim, eu vou pegar uma vara, vou dar em todos vocês. Ela virava assim, a Lana, que já está nos Estados Unidos, ele não vai fazer nada, daqui a um pouco ele está fazendo um bolo para nós. E isso é essa coisa que me parece, doutora Virginia, que não é realmente assim, aquela coisa que tudo são ações, não é? Eu acho que, às vezes, uma coisa que nem sempre tudo aquilo que parece... Eu vejo casais que, às vezes, eu falo assim, nossa, esse cara deve ser um bruto. E a pessoa, às vezes, para um showzinho que tem que o casal aceita o jogo. Aí eu pergunto, onde eu quero chegar? O jogo também dos casais
é possível de uma flexibilidade entre um e o outro, às vezes o que vale para um casal não vale para o outro, desde que as pessoas realmente se sintam bem ali. É por aí essa equação, não? Exatamente. Inclusive, eu montei um quadro toda segunda-feira, DR, no meu Instagram, chama Discutindo Relações. E você pode dar um pulinho lá até dar os seus palpites, né? Então, quando a gente fala em discutindo relações, na verdade, a gente está discutindo ideologias. Então, dependendo do que os casais trazem, das suas famílias de origem, eles podem ser mais ou menos equilibrados. Então, se um homem recebe da família de origem, ele tem que mandar, né? Se ele não for viril, ele tem que ter controle. Se ele recebe isso, e se infelizmente o organismo psicológico dele não consegue digerir, e se por acaso ele escolhe uma companheira que ouviu da mãe, até porque ela foi submissa ao pai, que foi submissa aos avós, então o parzinho neurótico, na verdade, acaba sendo vítima de toda uma ideologia que eles trazem. Por isso é importante a terapia, né? Porque 1 mais 1 na relação de casal significa 3. A gente tem que encontrar uma nova forma. E claro que cada casal vai tendo que se ajustar. Mas sem o diálogo isso não acontece. Então, o terapeuta é aquele mediador que vai construir a ponte entre ideologias que são trazidas. Porque se elas não forem revistas, a toxicidade acaba tomando lugar e causando vítimas. Agora, Magda Silva, eu conheço casais que têm o que eu poderia chamar de toxicidade masculina reforçada, referendada e colaborada pela sogra. E eu estou dizendo pela sogra porque eu já vi muito pela sogra e pouco pelo sogro. Tem casais que a sogra é um cão. Ela fala, não, e você não trata bem meu filho, você isso. Põe a mulher para baixo, quando ela vai para a casa dela, ela espinafra a companheira. É um negócio horroroso. Como é que fica isso, doutor Magda Silva? Essa masculinidade tóxica avalizada pela mãe. Isso é bastante complicado, né? Porque se aquele ser, né, foi criado naquele meio ali, ele já carrega tudo aquilo. E depois, quando ele vai se relacionar com uma mulher, tá casado ali, isso continua sendo reforçado, provavelmente esse homem vai ter bastante dificuldade para poder lidar com isso. E muitas vezes a mulher acaba aceitando esse lugar. Uma coisa bacana que, né, vocês estavam comentando agora há pouco, que a doutora Virginia falou, né, o que dizer para essa mulher essa mulher precisa ter muito autoconhecimento, ela precisa trabalhar muito o autoconhecimento para ela não se sujeitar a essa situação, porque se ela tem um homem com essa postura e uma mãe que reforça a postura desse homem, imagine, para ela realmente vai ser um ambiente adoecedor. Né? E aí, se ela não tiver um autoconhecimento muito grande do que realmente ela quer numa relação, vai ficar difícil. Provavelmente ela vai se sujeitar a essa situação e vai viver aí uma relação extremamente tóxica. Doutora Virginia, essa situação que eu narrei é muito incomum, porque realmente eu tenho mãe que eu já vi falar assim, por mim, você cobria essa mulher de porrada se você fosse homem. Eu já vi mãe falar isso. Como que você fala isso, seu filho? Então, isso no consultório existe, doutora Virginia? Já enfrentou situações assim? Já existem, e como eu tenho 66 anos, eu estou mais tupetuda agora, né? Eu já falei isso para a mãe. Eu falei, olha, enquanto você não refletir sobre os valores que você tem passado para o seu genro e para a sua filha não tem solução. Então, quem precisa de terapia é a senhora. Agora, o que eu descobri nesse caso em particular é que existia uma rivalidade entre mãe e filha, sabe, Rosenval? Aí passa por uma outra dimensão. Como existe uma rivalidade, e ela, no caso, não era feliz com o marido, ela também não queria que a filha fosse. Você já imaginou mãe com inveja de filha? Então, ela usava o marido, o genro, no caso, né? Ela usava o genro para, de alguma maneira, fazer com a filha aquilo que ela sempre fez. Ela simplesmente colocou o genro no lugar dela, que era destruir a própria filha. Então, existem mais patologias no universo do que aquelas que a gente pode imaginar. Por isso, como a doutora Magda falou, é fundamental o autoconhecimento.
e, de repente, se livrar psicologicamente dessa mãe e desse marido é também saúde mental. Por outro lado, não é qualquer pessoa que tem condições, estrutura de se submeter a uma terapia. Porque eu falo que nós somos borboletas, nós somos seres alados, mas tem pessoas que preferem viver e morrer como lagartas. Interessante, doutora Virgínia. Eu gostaria, se o doutor Virgínia me permite, no momento que eu sei que o doutor Virgínia é muito ocupado, consultório cheio, eu gostaria de fazer um programa sobre rivalidade entre mãe e filha. É maravilhoso. Rivalidade entre pai e filho. Rivalidade entre pais. Eu acho que dá um programa inteiro sobre isso, porque muitas pessoas acham, não, rivalidade entre mãe e filha nunca existiu. Meu, pode ter certeza que existe também, né? Mas, Magda Silva, eu perguntei para a doutora Virgínia, ela disse, na visão dela, eu pergunto, Magda, você só tem um filho, não é isso? Só um filho. Tem filha, né? Mas se você fosse dar um conselho para uma amiga, sua irmã, você tem irmã, não? Uma pessoa da família, para evitar um homem tóxico, qual seriam as suas primeiras palavras? O que se faria? Para mim, sem dúvida, é estimular essa mulher a investir em autoconhecimento. Ela olhar para ela, né? Perceber quem ela é primeiro, porque muitas vezes essa mulher se sujeita a uma relação tóxica porque ela nem sabe o que é que faz sentido. Ela traz também a sua carga da infância ali, de que a mulher precisa se submeter a determinadas situações para agradar o marido, né, ou para agradar o namorado. Ela já tem uma construção também que ela pode ficar sozinha, se ela ficar, né, cheia de exigências, ela pode ficar sozinha. Então, assim, o conselho que eu dou para essa mulher é: invista em você, invista em autoconhecimento, busque formas. Se você não puder ir para uma terapia, leia. Tem tantos conteúdos hoje, né, que a gente pode ter acesso. Então, conheça você, descubra quem você é como mulher na essência, porque assim você vai conseguir identificar mais rápido a toxicidade desse homem, né? E até mesmo num relacionamento, se você já está em um relacionamento, buscando autoconhecimento, você pode, inclusive, estimular essa pessoa também a olhar para esse padrão de comportamento. Ok. Eu quero agradecer a doutora Virgínia Suassuna, minha amiga há décadas, a qual eu gosto muito, eu aprecio. Conheci agora a Magda Silva, que foi indicada por uma grande amiga, a Karina Xoxin, que a gente chama ela de Karina Xoxin. E as minhas considerações finais são as seguintes. Evidente que hoje nós falamos sobre a masculinidade tóxica, porque historicamente a mulher sempre foi oprimida, até biblicamente se culpa a mulher pelo começo errado do mundo. Então, evidentemente que a mulher está mais sujeita a uma relação com o homem com um nível de toxicidade que precisa ser corrigido. Mas eu quero dizer que todos nós precisamos sair, como seres humanos, de relações tóxicas que nos fazem mal. Sejamos nós homens, mulheres, gays, lésbicas, sejamos pai, mãe, filho e mulher. Então, relações humanas não devem ser para oprimir e fazer a gente se sentir desqualificado com a vida. Então, se você tiver uma relação que não o qualifica, procure ajuda, seja um conselheiro matrimonial, seja um psicólogo, seja na internet, para que você não seja infeliz. Porque ser infeliz ninguém precisa. A gente tem o direito de procurar pela felicidade. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, e com a doutora Virgínia hoje, porque eu tenho um curso que ela faz que se chama Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para Seu Filho Falar. E é um show. Quem não conhece, conheça. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Foi um prazer estar aqui. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur.
trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano.